Bom dia, que a paz do Senhor esteja na sua vida, na sua casa. Glorioso Deus, essa live está sendo realizada para a honra e glória do Senhor. Aleluias, amém e amém. Seja bem-vindo a mais uma célula digital IEJN Alphaville, Igreja Evangélica de Jesus para as Nações, onde que você deveria fazer parte e não somente frequentar. Amém? Glórias a Deus. Vamos aqui fazer uma oração para que o Espírito Santo entre nessa live e que ele venha tocar o seu coração com as palavras que eu vou falar aqui. Amém? Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja aqui conosco. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha trazer a paz que excede todo entendimento do nosso Senhor Jesus, para que essas pessoas venham entender a sua palavra e na palavra do nosso Pai, palavra do Deus Pai Todo-Poderoso. Amém e amém. Glórias a Deus. E use a minha boca para que eles venham a entender o que o Senhor quer ministrar aqui hoje. Amém? Glória a Deus, aleluias, 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 aleluias. E a palavra de hoje, nós vamos listar algumas lições aqui de vida que nós temos que se atentar, prestar atenção nos sinais e para que a gente não fique chateado, para que a gente não fique perdido com algumas coisas, né? Porque às vezes a gente tem coisas em nossas vidas que a gente vai tendo aquilo, situações que vai acontecendo e que às vezes a gente não para pensar, né? Porque nós vivemos muito no automático e aí a gente não para pensar que aquilo ali tem a mão do Senhor, que aquilo ali pode até ser um livramento, amém? Então eu vou aqui listar aqui algumas lições referentes a uma questão de uma vida que nós poderíamos aprender, né, no nosso dia a dia também, amém? Mas antes disso eu quero passar alguns recados sobre os cultos da nossa igreja, que os próximos cultos serão no sábado, na quinta-feira, no caso, amanhã, às 7 horas da manhã, nós temos o culto, né, de oração do Pai Nosso, às 7 horas, amém, na quinta-feira. Também no sábado nós temos o culto da Nação Jovem, que é às 19 horas. E no domingo nós temos também o culto do profético, que vai ser às 9 horas da manhã. E na próxima terça-feira nós também temos o culto de Colunas do Reino, que é às 20 horas. Amém? E eu espero você lá. Glória a Deus. E a igreja está localizada na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Glória a Deus. Você que é da região aí de Alphaville, de Barueri, de Osasco, de Carapicuíba, você deveria ir até a igreja. Amém? Porque está muito mais próximo. Glória a Deus. Aleluias. Amém. E a palavra de hoje que eu quero ministrar aqui é Provérbios 18, 24, que diz assim, ó. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Glória a Deus, olha, está escrito aqui na Bíblia. E o que eu quero passar aqui para você, que nem todo mundo que vai começar com você vai terminar com você, né? Às vezes, nós temos pessoas que passam por nossa vida, que existem vários tipos de pessoas, certo? Tem pessoas que vão trazer negócios bons, tem pessoas que vão somente passar por nós para nos ajudar, tem pessoas que nós vamos ajudar. Então, existem várias pessoas que vão passando por nossas vidas. Então, às vezes, você hoje está chorando
porque um amigo seu, um sócio, ele foi embora, ele resolveu mudar de ramo, ou então de repente até você ensinou ele e ele resolveu ser o seu concorrente, enfim, não importa, a gente não sabe o que Deus tem programado para a vida dele. Às vezes na sua vida foi só um aprendizado, amém? Que ele esteve ali junto de você para que ele pudesse abrir o próprio negócio dele, que Deus queria plantar isso na vida dele, porque ele também tem esse direito de ter o próprio negócio, amém? Assim como você tem o seu. Também em relação a amizades, né? Nós se apegamos muito a amizades e às vezes uma amizade só, que é como se fosse mais que um irmão, amém? Ele é mais apegado, sabe mais, você tem mais afinidade, glória a Deus, do que às vezes até um irmão seu, uma irmã, amém? E é que, igual a Bíblia diz, que se nós, uma pessoa que tem vários amigos, pode trazer ruína, entendeu? Por quê? Porque cada um tem uma cabeça. Nem sempre quando todo mundo se reúne, tem uma mesma mentalidade, cada um tem a sua mentalidade. E às vezes a mentalidade que você tem, que você está adquirindo em Cristo, não é a mesma que você possa dividir com outras pessoas, porque nem todo mundo vai entender o que você está passando. Amém? Porque cada um tem um processo, cada um tem uma situação. Amém? Inclusive, também até os nossos filhos também vão embora. Porque a gente tem que pensar que nós criamos os filhos, né? Nós damos assistência e tudo mais, mas eles vão se casar, né? Eles vão embora, eles vão estudar em outro país, de repente vai... Porque eles querem viver a vida deles, eles querem criar a carreira deles, eles não querem viver debaixo da nossa asa o tempo todo, né? E o que nós temos que fazer é a oração. Nós protegemos os nossos filhos através da oração, depois que eles crescem, né? Inclusive quando são pequenos também, a gente tem que botar em oração, amém? Mas quando cresce, a gente tem que colocar mais em oração ainda, porque eles ficam andando por aí, né? Vai atrás de namorada, vai atrás de namorado, vai atrás de marido, vai atrás de esposa. E nem sempre a gente consegue ficar grudado neles, né? Por causa que, de repente, a gente pega o esposa, marido, que que na verdade a gente nem tem que ir, né? Isso já é uma consciência que nós temos que ter. Por exemplo, nós criamos os filhos e nós temos que ter o discernimento de que nós criamos ele para ele viver a vida dele. Amém? Para ele ter a família deles, né? E não ficar grudado na gente o tempo todo. Não que eles não honrem a gente, nos dê assistência quando nós precisarmos, né? Porque quando a gente está idoso, a gente tem que ter assistência dos nossos filhos, né? Não deixar largado. Porque quando nós ficamos idosos, a gente precisa, né, dos filhos. Mas, assim, não uma necessidade de ficar morando na casa do filho, ou então, tipo, só se for uma necessidade muito grande. De repente acontece algum acidente, alguma coisa, Deus o livre, tá repreendido em nome de Jesus. Mas, de repente, acontece algum tipo desse acontecido. E nós temos que ficar lá para que, por um tempo, para que ele cuide de nós, para ele não ter que ficar vindo toda hora na sua casa. Mas... não que a gente tenha que ficar grudado nele o tempo todo. Amém? A gente tem que ajudar, tem que dar orientação. Se ele vier pedir uma palavra, a gente tem que dar, tem que pensar, porque às vezes a pessoa está dentro da situação e ela não vê muitas das vezes o que está se acontecendo para o lado de fora. E às vezes que está do lado de fora a gente vê mais, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Amém? Então não fique se lamentando numa pessoa que você perdeu, de repente um ente querido que foi embora, foi morar com Deus, Deus recolheu. É porque era a hora. Amém? Tava naquela hora e tinha que ir. E teve pessoas que morreu de repente precocemente.
Então, a gente tem que colocar no nosso coração, né? E tem que orar por essa pessoa que perdeu esse ente. Nós temos que ter essa consciência de que nós temos que orar por essa pessoa que perdeu esse ente querido, para que o Espírito de Deus seja o consolador dela, né? E porque não tem o que fazer, porque quando acontece, acontece, não tem o que fazer. Amém? E é por isso que eu digo para você, você tem que viver a sua vida. Glória a Deus. Porque nós perdemos as pessoas, não tem o que fazer, a gente perde pessoas. E porque nós estamos aqui nessa vida, entende? Nesse mundo. E nem sempre todo mundo tem um entendimento da palavra, como muita gente tem, como nós temos. Então, elas vivem soberbamente no mundo. E aí elas querem viver o que não precisa viver, porque quando nós estamos com Deus, nós não precisamos fazer nenhuma loucura em relação ao mundo para falar que nós estamos vivendo, entendeu? Porque nós conseguimos viver em abundância, porque nós estamos em Cristo, Jesus. Então, quando eu digo a você que você não precisa viver soberbamente em bares e lanchonete e achar que está vivendo a vida, você não está vivendo a vida. Você está vivendo um mundo. Você está indo pela manada. Amém? Porque você não está fazendo diferente. Você está vivendo a mesma coisa que todo mundo está vivendo. Amém? Glória a Deus. Então você acha que, eu vou viajar para tal lugar, não sei o quê, papapá, vou conhecer o mundo. Isso é bom. Amém. Glória a Deus, vamos conhecer o mundo. Mas de uma forma que você esteja com Cristo e que Deus queira fazer isso para você na sua vida. Amém? Porque nem sempre Deus quer isso para sua vida. Ele quer que você esteja aonde Ele quer que você esteja. E é ali que você vai viver a sua vida. Amém? Glória a Deus. E por isso que eu tô ministrando aqui hoje essa palavra. Para que você entenda que nem sempre todo mundo que começa vai terminar com você. Entendeu? Nós temos que entender que o Senhor, Ele nos separa, nos dá livramento muitas vezes, porque às vezes tem pessoas na nossa vida que são tóxicas, né? E eles ficam sobrecarregando a nossa vida, amém? E em vez de nos ajudar, manipula, então é livramento do Senhor muitas das vezes, amém? E fica essa palavra aqui para você, que você tenha o discernimento de que, e prepara seu coração, sabe? E tenha o entendimento de que nem todo mundo na sua vida vai permanecer, entende? Eu passei por vários lugares, por vários trabalhos, passei por faculdade, eu tive várias pessoas conhecidas, né? Várias pessoas que eu considerava meus amigos, mas depois você vê que era por um tempo aquilo. Era naquele momento que Deus colocou na minha vida para que eu conhecesse aquelas pessoas, para que elas me ajudassem ali naquela hora, para que eu ajudasse elas ali naquela hora. Amém? Então são pessoas assim e aí muita gente fala assim que você não entra em contato, que você não liga. E aí eu falo, mas é que assim, às vezes a vida é tão corrida que a gente não liga para as pessoas, não porque a gente não lembre das pessoas, né? A gente não liga para as pessoas porque às vezes a gente fala, nossa, vou ficar incomodando ela e não sei o quê. Então, às vezes você vê ela nas redes sociais, você acompanha e tudo mais, vê que tá bem, glória a Deus. Quando vê que aconteceu alguma coisa, daí você entra em contato, né? Pra perguntar se tá tudo certo, mas se precisa de alguma ajuda, enfim. Mas é importante você tá ali, né, com o seu coração aberto, para que você entenda que nem todo mundo na sua vida vai permanecer. Amém?
algumas pessoas vão embora da sua vida. Amém? Glória a Deus. E amém por isso, porque a nossa vida é isso, certo? Idas e vindas de pessoas e a gente tem que, e tá tudo bem. Glória a Deus. Então fica essa palavra aqui hoje para você. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus Pai misericordioso, que o Senhor venha trazer a paz que excede todo entendimento a essas pessoas que estão assistindo, que vão assistir, em nome de Jesus. Que o Senhor coloque na vida delas, que elas entendam que nós nem sempre começaremos com aquelas pessoas que estavam na nossa vida, porque pessoas vão e vêm e tá tudo bem por isso, meu Pai, porque muitas das vezes é livramento, muitas das vezes são pessoas que ficam te toxicando, são pessoas que ficam te manipulando e o Senhor sabe de todas as coisas, meu Pai. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. E eu coloco nas tuas mãos todas as pessoas que possam estar enfermas nesse momento. Tira delas, Senhor, toda enfermidade. Cura a vida delas na glória do Senhor, para a sua honra e para a sua glória, para seu testemunho, em nome de Jesus. Principalmente essas pessoas que têm doenças emocionais, porque a maioria das doenças são causadas, as doenças físicas são causadas pelas emoções. E eu creio, meu Senhor, meu Deus, que o Senhor vai curar essas pessoas. Glória a Deus, aleluia. Jesus, liberta todo mundo que precisa ser liberto, Senhor. Todas as pessoas que possam estar assistindo, que vão assistir essa oração, que eles venham até um encontro com o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluias. Que o Senhor esteja na sua vida no dia de hoje. Que o Senhor acompanhe o seu dia. Amém? E obrigada, Senhor, por mais uma live. Graças a Ti, Senhor, estamos aqui, fazendo mais essa live para que as pessoas entendam sobre a Sua palavra, para que o meu objetivo é pregar o Seu Evangelho, Senhor, meu Deus, para a Tua honra e Tua glória. Aleluias, aleluias, aleluias. E se você gostou do vídeo, você compartilha, você curte e me segue nas redes sociais, amém? Para que mais pessoas assistam esse vídeo, glória a Deus, e mais pessoas sejam abençoadas, assim como você possa estar sendo abençoado. Glória a Deus, aleluias. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém e amém.